Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário do canal, grande amigo desse canal e muito grato pelo espaço que nós temos para poder abordarmos esse estudo maravilhoso da obra Sabedoria do Evangelho. E hoje nós estamos no nosso quarto vídeo, falando um pouquinho sobre isso que Carlos Torres Pastorino nos lega. Hoje nós falamos sobre o prólogo de Lucas. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Lucas, que é considerado um dos mais intelectuais dentre os cristãos da sua época. Lucas, que, como eu já disse anteriormente, era a abreviatura grega do nome latino Lucianus. E é bom lembrar que Lucas não tinha sangue judeu, ele era grego. Grego, como eles diziam à época, grego puro de nascimento e de raça. Ele escreveu em uma linguagem escorreita entre 66 e 70 depois de Cristo, interpretando o pensamento de Paulo, a quem ele, como diz o próprio Pastorino, acompanhava nas viagens apostólicas. Ele chega até a levantar a hipótese de que Lucas era o médico assistente de Paulo, porque o próprio Paulo chama ele de médico querido, lá na segunda epístola aos Coríntios. Pois bem, todo o plano da sua obra é organizado demonstrando um hábito de leitura, demonstrando um hábito de estudo, hábito de pesquisa. E é bom lembrar também que dentre os evangelhos, linguisticamente o evangelho de Lucas é o mais correto de todos. Então vamos falar. É importante a gente deixar claro uma coisa, tá? A gente quando vai falar em Lucas, a gente vai pensar em Lucas como sendo aquele que tenta trazer, diante de inúmeros textos, um texto que seja condigno, um texto fidedigno com os acontecimentos. É um dos textos chamados sinóticos, os três evangelhos sinóticos, que são o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas. Pois bem, Lucas tem a pretensão de trazer as entrevistas que ele próprio fazia sob a orientação de Paulo para elucidar o que aconteceu com Jesus. Sendo médico, muitos dizem que ele enfatiza muito nos milagres de Jesus, por ser esse um interesse bem específico de Lucas, né? Apesar de que existem outras opiniões que também são respeitáveis. Mas vamos ao prólogo de Lucas. Pois bem, abrindo lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4, a gente vai ler de maneira muito clara lá, assim: tendo muitos empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, como nolas transmitiram, melhor dizendo, os que foram dele, testemunhas oculares desde o princípio e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, excelentíssimo Teófilo, dar-te por escrito uma narração em ordem, para que conheças a verdade das coisas em que foste instruído. É interessante, né? A gente vê a forma como ele começa, e a gente vai ver a opinião de Pastorino dizendo que por este prólogo a gente fica sabendo que haviam muitos tentando escrever a história da vida de Jesus. Então, por conta disso, a gente vai perceber que as obras naquela época eram muito desorganizadas, porque, como a gente já disse anteriormente,
a maioria dos autores não possuíam cultura. Já Lucas, por ser médico, estava acostumado a estudar de maneira sistemática e, por conta disso, ele tinha competência para tratar, né, para traçar um quadro numa ordem que era mais lógica do que cronológica. É exatamente o que ele tenta fazer no seu evangelho. Aí Pastorino diz que ele era habituado à pesquisa científica, mas antes de fazer, ele empreende uma busca de pessoas que haviam conhecido de perto o Mestre Jesus e que estavam ali, porque de perto, acompanhando a sua vida, já que o próprio médico grego, Lucas, não encontrou-se pessoalmente com Jesus. Ele nunca viu Jesus. Era tudo baseado nas entrevistas que ele fazia. E aí Pastorino vai dizer que, pelo que Lucas narra, e pelas viagens que ele fez ao lado de Paulo de Tarso, passando por Éfeso, chegamos então à conclusão de que uma das pessoas ouvidas foi a própria Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que passou seus últimos anos justamente em Éfeso, em companhia de João Evangelista, melhor dizendo. Então, Pastorino vai levantar a questão de que Lucas, na verdade, deseja, começar desde o princípio, né? E aí esse princípio, a gente percebe que a palavra que ele usa é o advérbio grego, que pode ter dois sentidos principais, que é do alto, de onde o sentido de desde o começo, ou seja, do ponto mais alto do tempo, e também o sentido de novo, novamente. Então a palavra grega tem essas duas características. Então, ambos podem caber nessa fala de Lucas, quando a gente vê que depois de haver investigado tudo cuidadosamente de novo, ou seja, sem fiar-se ao que era apenas lido por outros escritos que já existiam anteriormente. Então, a gente vê também uma peculiaridade, é que a obra é dedicada a Teófilo, uma palavra grega que significa amigo de Deus. Olha também que interessante, né? A gente vê que, de modo geral, os comentadores vão falar que Teófilo era, na verdade, um personagem real, era uma personagem viva àquela época, por causa do título excelentíssimo que é colocado, né, de maneira anteposta. E deduzem que esse Teófilo havia sido convertido por Pedro em Antioquia, ou Antioquia, como alguns preferem. E também a hipótese que é levantada é que existia ali, no caso, para esse Teófilo, o mais elevado entre todos os poderosos da cidade. Supostamente ele era, segundo a patrologia, né, o mais elevado dentre os da cidade. Então, é interessante a gente ver que parece mesmo que Lucas está se dirigindo aos cristãos que realmente fossem amigos de Deus, no mais sublime sentido que essa palavra traz. Então, é importante lembrar também, como diz Pastorino, que a gente não deve confundir o sentido atual da palavra excelentíssimo, que é habitualmente aplicada às pessoas de condição social elevada, né? E aí ele vai dizer que o sentido etimológico da palavra, que ainda inclusive é usado por nós, quando a gente diz que essa pintura, por exemplo, está excelentíssima, está excelente. Então era esse o sentido original. Na época de Lucas, não nos consta que fosse um título honorífico chamar alguém de excelentíssimo. Mas, sem dúvida alguma, o sentido etimológico já existia nessa época, então, que a gente compreenda que o amigo excelente de Deus seria esse Teófilo, né? Esse excelentíssimo amigo de Deus, um amigo excelente de Deus.
Então a gente vê que esse mesmo tipo de prólogo nós vamos ler no início dos Atos dos Apóstolos, que é uma obra do mesmo autor, é de Lucas também, e que, de certo modo, como diz Pastorino, serve de continuação ao Evangelho do próprio Lucas. Então ele vai dizer que nos Atos dos Apóstolos, nós lemos lá em uma primeira narrativa, ele diz assim, ó, em minha primeira narrativa, Teófilo, contei, ou seja, a gente vê que se ele se dirigia aos cristãos, eles eram excelentes no sentido mais elevado aí, né? Excelentíssimos. Então o evangelista tinha aí, nesse caso, a intenção de dedicar a eles uma obra com revelações profundas, né? Com revelações alegóricas, com revelações simbólicas, usando as palavras do próprio Pastorino. E aí ele vai dizer que essas revelações precisavam trazer algo mais didático ao processo de espiritualização e não apenas um relato meramente histórico e cronológico. E aí a gente vai ver que muitos comentadores profanos do Evangelho de Lucas vão se queixar de que não há datas nos evangelhos e que justamente por conta disso esses fatos não podem ser situados cronologicamente na história. Isso também é um dado interessante. Realmente não existem datas, porque o objetivo não era um objetivo histórico cronológico. Eles não escreveram para a personalidade transitória, eles escreveram para a individualidade eterna. Ou seja, não foi para as pessoas do seu tempo, foi para a espiritualidade, para os espíritos que estão acima da personalidade, que estão apenas ali de passagem pela terra. É aquela fala da segunda epístola de Pedro, ele diz que enquanto ainda estou nessa tenda de viagem. Então, por isso, o essencial aí no caso era o sentido mais profundo, que estava completamente imerso nas entrelinhas, e que hoje a gente precisa buscar e precisa ler muito mais com o coração do que o intelecto, como diz o próprio Pastorino. E aí Pastorino, então, caminha para fazer uma espécie de resumo da teoria da origem do destino do espírito. Ele vai levantar a hipótese de que os cristãos, pelo menos os que eram excelentíssimos amigos de Deus, né, deviam ter minimamente um conhecimento do sentido profundo, que a gente pode falar desse jeito, né? E talvez se a gente pudesse usar, como diz Pastorino, a palavra oculto, um sentido oculto que havia nos ensinos e nas palavras de Jesus, assim como em de toda a antiga escritura, da qual, inclusive, o próprio Paulo dizia que àquela época ainda não era levantado o véu desse sentido mais simbólico, mais profundo das antigas escrituras, justamente com referência à origem e ao destino da criatura humana, à origem e ao destino do espírito humano. E aí Pastorino diz que cada ensinamento e cada fato descrito nos evangelhos são, na verdade, por si só, uma alusão clara ou velada, é a orientação que Jesus dá para a humanidade, né? Justamente para que a humanidade pudesse trilhar a sua jornada evolutiva com segurança pela Terra. Então, ele vai dizer o quê? Que nós, afastados da luz de Deus, afastados de Deus, não por uma distância física, mas sim por uma frequência vibratória que é muito mais baixa. Então, por conta disso, o espírito tem a finalidade de se tornar mais evoluído, ou seja, de elevar a sua frequência para que a gente possa, então, se aproximar novamente do grande foco de luz, da luz divina. Então, é importante perceber aí que Deus, estando em toda a parte, em tudo, como diz o próprio Paulo na carta aos Efésios, melhor dizendo, e também
em todas as pessoas, como ele diz na primeira epístola aos Coríntios. Então, ninguém e nada jamais pode se separar de Deus, de onde tudo provém e no qual a gente encontra todas as coisas, afinal de contas, porque Deus é a substância última, e como diz Pastorino, a essência real de tudo que nós somos, de tudo que nós todos somos. Então, tudo que existe, ou seja, a palavra existe, ou seja, quer dizer, está fora, está exteriorizado, mas não fora de Deus, e sim dentro de Deus. Está posto para se lançar. É nesse sentido de existir. Então, a centelha divina, o raio de luz, se afastando do foco, não por um distanciamento físico, mas sim por um rebaixamento da sua vibração, chega então a um ponto ínfimo de vibração, e aí a gente vai ver que nesse momento ele cai no frio da matéria. E aí o Pastorino chega até a afirmar que é de 1 a 16 vibrações por segundo. Então, nesse momento, ele terá novamente que elevar a sua frequência vibratória até o ponto fulcral de onde ele advém, né? No caso, é o ponto de energia, e continuando o seu processo de elevação até que o espírito, e além mais ainda, onde nosso intelecto não alcança. A gente não consegue ainda compreender essa jornada aí de evolução, mas continuamos. Aí Pastorino diz que a criatura humana vai no estágio atual, a quem Jesus trouxe os seus ensinamentos, na verdade é uma centelha divina. Nós somos parte de Deus, digamos assim. Nós provimos de Deus. Então, tudo provém de Deus, então deles nós somos geração, como diz no texto bíblico. Mas aí, nesse caso, a centelha divina está lançada numa peregrinação pela Terra, nessa jornada árdua para o infinito, usando as belas palavras de Pastorino. Então a gente percebe o quê? Que a essência fundamental de toda criatura é a centelha divina. É até o que Pastorino deve se inspirar em Leibniz, quando ele usa o termo mônada, que vai dizer justamente que é o eu profundo, o eu supremo, é o Cristo interior, né? O Cristo interno, é o ser de luz, é o que Jung chama de self, né? Que é justamente a manifestação da divindade. Aí ele vai usar o paralelo aí com relação ao raio de sol, que diz que quando o raio de sol, por mais que se afaste de sua fonte, ele nunca pode ser separado dela. Ele nunca pode se destacar dela. Então a gente sabe que a gente não consegue isolar um raio de sol da fonte do sol. Não tem como. Não dá para você cortar o raio de sol. É impossível. Então, qualquer tentativa de interceptar o raio do sol vai fazer com que ele se retire para trás, e então a gente permanece apenas com a sombra e as trevas. Então não dá para a gente se separar de Deus. E é justamente esse o paralelo que Pastorino diz, que o ser humano, o eu profundo, jamais se destaca, jamais é separado de sua fonte suprema, que é Deus. Então a gente sabe que a gente pode se afastar aparentemente. E aí ele até usa a analogia do esfriamento por conta da baixa frequência vibratória. Mas não é uma separação real, é apenas aparência. Então ele vai dizer que esse raio de sol, a centelha divina, vai se tornar o que a gente chama de espírito, verdadeiramente, quando ele assume uma individualidade. Então esse espírito se apresenta no aspecto tríplice, numa manifestação tríplice. Exatamente a imagem e semelhança dos Elohim, como eu falei no vídeo passado, né? Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, a gente vê que somos imagem e semelhança dos Elohim. Então, primeiro é a centelha divina, que é o eu, o amor. Segundo aspecto é a mente criadora, que é o verbo, o amante, como eu expliquei no último vídeo. E na terceira, que é o espírito individualizado, que é o filho, o amado.
é a manifestação no tempo e no espaço. Então é a manifestação divina, que também, né, faz parte da manifestação de Deus. Então a gente encontra aí o ser humano constituído fundamental e profundamente pela centelha divina, que é justamente esse eu profundo, esse self, ou como diziam os hindus, é o Atma, é exatamente o Atma, a mente criadora, inspiradora, que reside no coração. E aí Pastorino diz que existem 86 passagens do Evangelho que afirmam isso categoricamente, né, dessa centelha que existe no coração, que justamente é a individualização que constitui o espírito iluminado pela centelha divina. E aí a gente vê que no hindu é o búdico, é exatamente essa iluminação, né? Com a expressão, a causalidade, a gente percebe que somos, na verdade, estamos indo em busca de Deus, somos teotrópicos, essa mônada, que é a chamada individualidade, ou triângulo superior do ser humano, como eu falei agora há pouco, dos 3 aspectos, e Pastorino explora bastante isso no capítulo. Ele vai dizer o que a gente percebe que quando a gente baixa mais as vibrações, esse conjunto desce à matéria e torna-se carne, como diz João, como eu falei na semana passada, e se manifesta no tempo e no espaço, constitui justamente a personalidade, ou o quaternário inferior. E aí a gente volta aí para o arquétipo do quaternio, né, do quaternário. Jung usa muito essa visão de que as coisas são manifestadas em 4, de 4 em 4, como se ela tivesse crucificada no corpo físico. É o quaternário, porque se divide em 4 partes, quais sejam. Primeiro é o intelecto, que é também denominado aí para a gente, né, a mente concreta, justamente por quê? Porque ela age no cérebro físico e através do cérebro físico. 2, o Pastorino vai dizer que é o astral, que é o plano em que vibram os sentimentos e as emoções. 3 é o duplo etérico, em que vibram as sensações e os instintos. E o 4, que é justamente o corpo físico, ou corpo denso, que é a materialização de todos os nossos pensamentos, ou seja, dos pensamentos e desejos do espírito, que vão, na verdade, ali se acumulando em si e vão também se exteriorizando na Terra, com todos os seus efeitos produzidos justamente pelas ações passadas do próprio espírito. E aí que está, né, essa noção de evolução. E aí Pastorino vai dizer que entre a individualidade e a personalidade existe sempre o quê? Uma ponte de ligação. E é através dessa ponte que a consciência, e aí no caso a consciência pequena da personalidade, que é a única ativa e consciente no seu estágio atual das grandes massas humanas, pode se comunicar justamente com a consciência superior da individualidade, né? Que na verdade é o que os cientistas começam, na verdade, a entrever e denominam de superconsciente. A gente vê isso dentro da psicologia, na perspectiva de Roberto Assagioli, ele usa o termo superconsciente, alguns chamam de inconsciente profundo. E aí Pastorino vai dizer que essa ponte de ligação é a chamada intuição. Então a gente tem, nesse processo mental, 3 aspectos importantes. Quais sejam? Primeiro, o pensamento criador, que é um aspecto crucial do processo, né? Que na verdade é produzido pela mente inspiradora. O segundo aspecto é o raciocínio produzido pelo cérebro físico, que é puramente discursivo.
né? E temos o terceiro aspecto, como diz Pastorino, que é a ligação entre os dois, que se realiza através dessa ponte que ele deu o nome de intuição. Então a gente pode, segundo esse olhar de Pastorino, dizer que a intuição é, na verdade, o contato que se estabelece entre a mente espiritual, que é a individualidade, e o intelecto, que é a personalidade. Então a gente vê que, como diz ele próprio, que em outras palavras, a intuição é o afloramento do superconsciente no consciente atual. Então é o momento em que aflora esse lado espiritual no consciente atual. E aí ele vai dizer que todas essas explicações são indispensáveis para que a gente compreenda os símbolos e as alegorias que a gente vai encontrar nos fatos narrados nos evangelhos, narrados em todos os ensinamentos de Jesus, assim como nos de todos os demais grandes mestres da história da humanidade, que nos inspiram no nosso processo evolutivo, que nos servem de estímulo para a nossa caminhada. Aí ele vai dizer que toda a escritura divinamente revelada, isto é, trazida à humanidade para ajudá-la a caminhar, para ajudá-la a encaminhar-se na sua senda evolutiva, o Evangelho também apresenta dois sentidos principais. Quais são esses dois sentidos? Ele diz que o primeiro sentido é para a personalidade, e aí obviamente que a gente está falando de um sentido literal, único, que pode ser percebido por aqueles que só trabalham com o raciocínio e que não realizaram um aprofundamento, ainda não caminharam pela ponte da intuição, que não conseguiram ainda fazer uma ligação com a consciência profunda, com o eu supremo, né? E o 2, que é um sentido para a individualidade, que é um sentido alegórico, simbólico, um sentido místico, um sentido mais espiritual. E aí ele vai dizer exatamente isso, né? Que ambos sentidos são reais, ambos sentidos produzem seus efeitos, cada qual na sua escala própria, na fase evolutiva em que a gente se encontra, né? A gente bebe daquela fonte de acordo com a nossa capacidade. A gente vai dar frutos, né, de acordo com as nossas possibilidades. Então, quando a gente aprende a descobrir no fato um sentido simbólico, ou quando a gente passa a ver que uma personagem, por exemplo, representa um simbolismo, isso não significa dizer, gente, que o fato não se tenha realizado. É importante colocar isso, né? Aqui, por exemplo, a gente vai falar do mito de Jonas. A gente não vai dizer necessariamente que não aconteceu a história de Jonas. A gente não vai dizer que a história, que Jonas foi um personagem que não tenha tido existência real. Não. A gente não vai caminhar por aí. A gente precisa atentar continuamente para isso. Os fatos realizaram-se. As personalidades existiram. Só que desses fatos a gente pode extrair significados mais profundos, significados simbólicos, né? A gente sabe o que ambos aí tiveram existência real, a questão factual e a questão simbólica. Então, por isso, a gente precisa alargar os horizontes e tentar deduzir um sentido mais profundo, mais alegórico, mais simbólico, mais místico, mais espiritual. Ou seja, um ensinamento oculto que ali está e que só pode aparecer para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que tenha também o coração para entender aquilo ali. Conforme a gente vai ver em Marcos, no capítulo 8, ele vai falar exatamente isso, né? Não compreendes ainda, não entendeis? Tendes vosso coração endurecido? Tendo vossos olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Ou seja, a gente percebe nitidamente, né, que tem pessoas que, apesar de enxergarem, não veem senão o que está óbvio. É preciso buscar mais além. Em Deuteronômio a gente vê isso também, né? Mas Yahvé não vos deu até hoje coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir.
A gente vê também outra passagem interessante que às vezes a gente não consegue enxergar para além do óbvio. E aí Pastorino vai dizer que uma coisa é essencial: a gente não pode perder o equilíbrio. A gente tem que ter muita cautela para não exagerar, para não estar ali procurando um sentido muito profundo em uma coisa que só tem um sentido literal. Eu gosto de um autor que vai falar, Castellani, ele vai dizer o quê? Que às vezes tem pessoas que procuram um sentido exotérico, um sentido esotérico, ou seja, mais místico, mais simbólico, e um sentido esquizotérico, ou seja, é uma brincadeira dele, né? Quando ele vai falar que tem alguns que exageram e aí vão procurar sentidos delirantes quando não existem. É preciso tomar muito cuidado com isso. Então a gente precisa verificar que todas as personagens citadas nos evangelhos são personagens reais, são personagens físicas existentes na matéria, mas que constituem, além disso, também um símbolo para esclarecer nossa caminhada evolutiva, para nos inspirar, para nos trazer ali uma metáfora para que a gente possa aprender através das nossas numerosas vidas sucessivas a nossa jornada evolutiva, a nossa jornada espiritual, buscando aí conseguir alcançar essa possibilidade de ampliar nossas vibrações, de perceber de outra maneira, de evoluir, né, na nossa jornada, buscando a nossa espiritualização e aí, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, tentar extrair aquilo que está dentro das nossas potencialidades, buscar justamente. O próprio Pastorino usa um pequeno exemplo rápido, né? Como ele diz, né? Num relancear de olhos, ele vai dizer que existe um esquema de símbolos mais acentuados das personalidades evangélicas que a pouco e pouco a gente chama a atenção justamente sobre outras personalidades e fatos. E aí ele vai aprofundar isso mais adiante, né, nos outros textos, nas outras coisas. Tem uma tabela que a gente vai explorar no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas e eu vou providenciar para que a gente consiga enxergar essa tabela e fazer alguns paralelos interessantes aí, para que a gente perceba que existem significados outros dentro daqueles que estão para além do óbvio. Então, a gente se vê no próximo vídeo, em breve, aprofundando um pouquinho mais esse esquema que Lucas traz no seu prólogo. Grande abraço e até lá!